Dos assuntos ensinados no ensino médio, um dos que causa mais espanto nos alunos e tem o maior nível de terror são as funções trigonométricas. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre as duas principais, que são o seno e o cosseno, para que você consiga aprendê-las sem sofrimento. Bora lá! Então antes da gente começar a falar das funções seno e cosseno, nós precisamos lembrar de dois conceitos matemáticos que são bastante simples e bastante usados, que são o Teorema de Pitágoras e semelhança de triângulos. É bem simples o que a gente vai usar. O Teorema de Pitágoras todo mundo conhece, talvez um dos mais famosos teoremas da matemática, que diz que num triângulo retângulo, ou seja, num triângulo onde um dos lados é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, se eu tenho A como sendo um cateto, B como sendo outro cateto e C como sendo a hipotenusa, então vale essa relação que é cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado, ou seja, A quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. Certo? Então esse é o Teorema de Pitágoras, a gente vai usar ele durante essa aula. E também nós vamos precisar falar um pouquinho de semelhança de triângulos. Nós não vamos falar da teoria geral de semelhança de triângulos, só do que a gente vai precisar para essa aula de hoje. Então, vamos supor que eu tenha esse triângulo aqui, ó. Então, é um triângulo retângulo, então tem um ângulo de 90 graus, esqueci de falar, mas o ângulo reto de 90 graus a gente vai representar por esse quadradinho com essa bolinha no meio. Então, aqui eu tenho um triângulo retângulo. Com um dos ângulos, eu já sei quem é, eu vou chamá-lo de alfa. Então, esse ângulo aqui a gente já sabe, é alfa. Vamos supor que ele tenha um cateto que eu vou chamar de A1, o outro cateto é B1 e a hipotenusa dele é C1. Se eu tiver outro triângulo de outro tamanho, mas que continue sendo retângulo e tenha o mesmo ângulo alfa aqui, então, a gente sabe que eles são semelhantes. O que quer dizer semelhantes? Quer dizer que a razão entre os lados deles é sempre a mesma, ou seja, o A1 dividido por A2 é a mesma coisa que o B1 dividido por B2, que é a mesma coisa que o B2 dividido por B1, desculpa, esse por esse, e é a mesma coisa que o C2 dividido por C1. Então, a gente tem essa relação aqui de semelhança, que quer dizer basicamente o seguinte: esse triângulo é só uma escala desse. Então, é só eu aumentei todos os lados proporcionalmente ou diminuir todos os lados proporcionalmente, porque eu mantive dois ângulos iguais aqui. Então, num triângulo, se eu tiver dois ângulos iguais, nesse caso um de 90 e o alfa, que é o mesmo aqui para os dois, então a relação se mantém de lado para lado. Esse lado é proporcional a esse, na mesma razão em que esse é proporcional a esse, e que a hipotenusa também é proporcional à hipotenusa do outro triângulo. Certo? Então, a gente tem essa relação e ela se traduz numa semelhança que a gente vai usar mais do que essa aqui que está aqui, né? Essa é a semelhança, mas mais do que isso, a gente vai usar a seguinte. Se a gente pegar esse com esse aqui, ó, então, A2 sobre A1 é igual a C2 sobre C1. Isso quer dizer que se eu multiplicar em cruz, então eu vou ficar... C2 eu posso passar dividindo, então eu fico com A2 dividido por C2 igual, aqui fica, passei esse C2 para cá, o A1 eu passei para lá, então fica A1 dividido por C1. Então a gente tem essa relação. Se eu considerar essas duas igualdades aqui, essa igualdade aqui de B para C, eu também tenho a mesma coisa, né? Passa esse C2 dividindo, eu fico com B2 sobre C2 igual, aqui, passei esse C2 dividindo, passo o B1 multiplicando, eu fico com B1 sobre C1. Então, essas são as que a gente vai usar, essas propriedades de semelhança que são as que a gente vai usar. Então, vejam, né? Se eu tiver dois triângulos semelhantes, se eu dividir esse lado pela hipotenusa, e dividir esse cateto por essa hipotenusa, dá a mesma coisa, né? A2 sobre C2 é esse cateto por essa hipotenusa. Dá a mesma coisa que esse cateto por essa hipotenusa. A mesma coisa para o B. O B2, que é esse lado, dividido pela hipotenusa,
Dá a mesma coisa que o B1, que é esse lado, dividido pela hipotenusa dele, que é o C1. Certo? Então nós vamos usar esses dois resultados de Teorema de Pitágoras e de semelhança de triângulos. Antes de continuar, só vamos fazer a seguinte convenção aqui entre a gente. Na matemática, apesar de a gente usar grau para representar ângulos, 30 graus, 45 graus, 90 graus, 180 graus, e tá tudo bem, você pode usar. Na matemática é mais comum a gente medir ângulo em radiano. Nossa, mas eu não sei radiano. Não tem problema. Radiano é a coisa mais fácil do mundo. Lembra, π radianos é 180 graus. Daqui você tira todo o resto. Por exemplo, como é que fica 360 graus? Bom, π não é 180? Então 360 é 2π radianos, que é 2 vezes 180. Se eu quiser 90, bom, 90 graus é π sobre 2 radiano, que é 180 dividido por 2. Se eu quiser 45, bom, é π sobre 4 radianos, porque 180, que é o π, dividido por 4, dá 45 graus. Então, lembrando disso aqui, medida em radiano não tem segredo nenhum. Π radianos, 180 graus, daí você faz todo o resto. Tá? Então, só essa convenção que a gente vai ter daqui para frente. Então, vamos lá. Como é que a gente define seno e cosseno? É uma coisa bem tranquila. Vamos pegar um triângulo retângulo, que é um triângulo onde um dos lados é 90 graus, e vou chamar esse ângulo desse lado aqui de alfa. O que a gente vai fazer? Eu vou definir o seno desse ângulo como sendo a hipotenusa do lado, o cateto do lado oposto, que é o que a gente chama de cateto oposto, então é esse lado aqui, dividido pela hipotenusa, C. E o cosseno desse ângulo é o cateto adjacente, que é o cateto que está junto a esse ângulo, dividido pela hipotenusa. Então, esse dividido por esse, quer dizer, cateto oposto sobre hipotenusa é o seno. Então, a gente deixa, vou colocar aqui, cateto oposto dividido pela hipotenusa. E o cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Certo? É assim que a gente define. E o que é legal é assim, lembra que a gente tinha semelhança de triângulos? Então, se a gente voltar lá, como é que fica? A gente tem a semelhança de triângulos, né? Se eu tiver dois triângulos diferentes aqui, mas que tem o mesmo ângulo alfa e ele é retângulo, cateto oposto sobre hipotenusa de um é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa do outro. Cateto adjacente sobre a hipotenusa do primeiro é igual cateto adjacente sobre a hipotenusa do segundo. Ou seja, se a gente definir esses valores assim, não tem problema nenhum. Se eu posso considerar qualquer tamanho de triângulo, eu poderia pegar um triângulo maior e definir o seno assim, você poderia pegar um triângulo menor, definir o seno da mesma maneira, nós dois íamos chegar no mesmo valor. Então, o seno é simplesmente cateto oposto sobre hipotenusa, certo? Vamos representar isso, já que não faz diferença o tamanho do triângulo, porque a gente sempre vai ter o mesmo valor, vamos pensar que a gente vai definir quando o C, que é a hipotenusa, é 1. Então, eu vou pegar o triângulo com a hipotenusa 1 e vou definir desse caso. Então, se a gente usar a semelhança de triângulos, como eu falei, o cateto oposto desse triângulo, que é B2, dividido pela hipotenusa dele, que agora é 1, é a mesma coisa que o cateto oposto desse dividido pela hipotenusa, que é C, porque esses triângulos são semelhantes. Os dois ângulos aqui são iguais. Então, e o cateto oposto sobre a hipotenusa é o seno, né? Ou seja, esse B2 aqui, esse B2 que aparece aqui, na verdade é o seno do ângulo. E a mesma coisa por debaixo, o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, então o A2 dividido por 1, que é a hipotenusa desse menor, é igual ao cateto oposto pela hipotenusa desse triângulo maior, pela semelhança de triângulos. Então,
O cateto oposto sobre a hipotenusa é o cosseno, A2 sobre 1 é A2, então esse cara é o cosseno do ângulo. Ou seja, quando eu tenho um triângulo de tamanho de hipotenusa 1, e eu tenho o ângulo alfa aqui, e ele é um triângulo retângulo, o tamanho do lado oposto é o seno, o tamanho do lado adjacente é o cosseno. Certo? Então, se eu tiver um ângulo alfa num triângulo de hipotenusa 1, esse ângulo é o seno, esse ângulo é o cosseno. Que é a mesma coisa que dizer o seguinte, esse lado aqui, se eu passar a ser multiplicando, ele é a hipotenusa pelo seno de alfa, esse lado é a hipotenusa pelo cosseno de alfa. Certo? Nesse caso, a hipotenusa é 1, então fica seno e cosseno. Então, o seno e o cosseno não tem nada mais do que isso que eles representam. Se eu pegar um triângulo retângulo de hipotenusa 1 e eu olhar para esse ângulo alfa aqui, o tamanho do lado oposto é o seno desse ângulo, o tamanho do lado adjacente é o cosseno desse ângulo. Isso que são o seno e o cosseno. Certo? Uma coisa legal que já sai direto daqui é o seguinte. Se a gente aplicar Pitágoras nesse triângulo aqui, o que eu tenho? Cateto ao quadrado, então cosseno ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, então seno ao quadrado, é 1, que é esse lado ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Então, do teorema de Pitágoras sai a mais famosa relação entre seno e cosseno, que é cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, igual a 1. Daqui, eu só quero enfatizar o seguinte, a gente escreve assim porque, às vezes, em vez de escrever isso aqui, cosseno de alfa ao quadrado, a gente não costuma escrever assim, a gente põe o quadrado no cosseno de alfa. Isso representa isso, cosseno de alfa ao quadrado. Mesma coisa para o seno, né? Seno ao quadrado de alfa, isso aqui está representando seno de alfa ao quadrado, ou seja, esse cara todo ao quadrado, mais esse cara todo ao quadrado, dá esse lado ao quadrado, mas isso aqui é 1, 1 ao quadrado, 1. Então, essa é uma das relações mais importantes, talvez a mais importante relação entre o seno e o cosseno. Certo? Então, essa aqui, põe um asterisco aí, se lembrem dela, porque ela é a mais importante. E agora a gente passa para como que a gente vai definir para outros ângulos, porque assim, isso aqui a gente está fazendo para ângulos que são ângulos de um triângulo, mas eu posso ter ângulos maiores do que um que forma um triângulo retângulo. Como é que a gente define isso? Vamos primeiro pensar no seguinte caso. Se eu tiver esse triângulo aqui, então esse lado é alfa, o ângulo, a hipotenusa é 1, a gente já viu que nesse caso, né, que é o caso aqui de trás, quando eu tenho 1, o lado oposto é seno de alfa, o lado adjacente é o cosseno de alfa, então aqui é o seno de alfa e o cosseno de alfa. O que acontece se eu pego esse ângulo aqui? Bom, a gente sabe que num triângulo, né, esse é alfa, esse é 90, que é π sobre 2, e eu quero saber quanto é esse outro ângulo aqui. Como é que a gente faz? Bom, alfa mais π sobre 2 mais esse outro ângulo que eu vou chamar de beta tem que ser 180. Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, esse ângulo é alfa, esse ângulo é 90, que é π sobre 2, e esse ângulo eu vou chamar de beta. Bom, isolo beta, fica beta π menos π sobre 2 menos alfa. Π menos π sobre 2 é π sobre 2 menos alfa. Ou seja, esse ângulo oposto aqui é π sobre 2 menos alfa. E aí o que acontece se eu girar esse triângulo? Gira ele assim. Só girei, certo? Coloquei ele em pé. Ele estava assim, coloquei ele em pé. Bom, esse também é um triângulo retângulo, aqui tem hipotenusa 1, ele só está do lado contrário, mas se esse ângulo aqui é π sobre 2 menos alfa, qual que é o lado oposto de um triângulo retângulo com esse ângulo π sobre 2 menos alfa? É o seno desse ângulo. O lado oposto desse é seno de alfa, o lado oposto desse é seno de π sobre 2 menos alfa. E o lado adjacente é o cosseno desse ângulo, que é cosseno de π sobre 2 menos alfa. Mas é o mesmo triângulo, eu só girei. Esse lado aqui
é igual a esse aqui, que é o mesmo, só girei. Esse lado aqui é igual a esse lado aqui. Então, essa coisa é igual a essa coisa é igual a essa. Ou seja, a gente tem mais uma relação entre seno e cosseno, que é o seno de um ângulo alfa é a mesma coisa que o cosseno de 90 menos ele, e o cosseno de um ângulo alfa é a mesma coisa que o seno de 90 menos ele. Certo? Então, se eu aplicar essa relação aqui, por exemplo, para o 45 graus, quem que é o seno de 45, que é seno de π sobre 4? Bom, ele é a mesma coisa que o cosseno de π sobre 2 menos π sobre 4. π sobre 2 menos π sobre 4 é π sobre 4, então isso é o cosseno de π sobre 4. A gente vai calcular quanto vale, mas a gente sabe já de antemão que o seno de 45 e o cosseno de 45 são iguais, certo? Pela forma com que eles foram definidos. Então vamos lá. A gente só definiu então cosseno e seno para ângulos que são ângulos de um triângulo retângulo. Então, nesse caso, a gente tem um triângulo de lado de hipotenusa 1. Então, o lado oposto é seno, o lado adjacente é cosseno. De Pitágoras, a gente sabe que vale essa relação, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1. E isso quer dizer o seguinte, vamos colocar, se eu chamar cosseno de alfa, então eu coloquei aqui, né? Vamos ver antes. Imagina aqui que eu chamei esse tamanho de x e esse tamanho eu chamei de y, certo? Então isso aqui quer dizer que x quadrado, porque o cosseno é x, então cosseno ao quadrado é x quadrado, mais seno ao quadrado, ou seja, y ao quadrado, é 1. Essa é a equação de um círculo, que tem centro na origem e raio 1. Então vamos desenhar esse círculo, que é o círculo trigonométrico. Então eu coloquei isso aqui, esse é o círculo que tem essa equação, ou seja, x quadrado mais y quadrado igual a 1. Então essa é a equação do círculo que está centrado aqui no 0, 0, né? Que é esse ponto, e tem raio 1. E a gente vê que se eu desenhar esse triângulo dentro desse círculo, é isso que me dá o seno e o cosseno, ou seja, pega esse ângulo alfa, traça a reta de ângulo alfa até ele encontrar esse círculo, nesse ponto aqui, certo? Esse ponto é um ponto XY. A altura dele é o seno, então o y é o seno, o tamanho, a base dele aqui é x, que é o cosseno, certo? Então, para a gente definir agora o cosseno e o seno para qualquer ângulo que a gente quiser, a gente só faz isso. Por exemplo, se eu pegar um ângulo assim, ó, vou desenhar uma reta, vamos pensar que eu quero essa aqui, certo? Ou seja, eu quero esse ângulo agora. Vou chamar esse ângulo de beta. Não consigo mais desenhar um triângulo aqui, né? Porque o beta é um ângulo bem grande. O que eu faço? Tracei essa reta, vejo aqui onde toca. Essa altura aqui é o seno de beta. Esse valor aqui é o cosseno de beta. Veja que esse valor agora, como aqui são os valores positivos de x, para cá é negativo. Então, o cosseno aqui é negativo. O seno, que é essa altura, continua positivo, certo? Então, esse ponto aqui é o ponto cosseno de beta, seno de beta. Quanto é isso? Não sei. Depende do ângulo beta. Mas eu sei como encontrar. Se eu quiser desenhar um outro ângulo, vamos colocar um ângulo aqui, por exemplo. Traçar uma reta aqui. Vamos pensar que eu peguei esse ângulo inteiro agora, ó. Vamos usar outra letra, sei lá, gama. Então é tudo, né? Daqui até aqui. Bom, mesma coisa. Venho até aqui, olho para esse ponto. Esse tamanho de altura aqui é o seno desse ângulo gama.
esse tamanhozinho de comprimento aqui é o cosseno de gama. Nesse caso, ambos são negativos. Esse é negativo, esse é negativo. E assim por diante. No sentido anti-horário para cá, a gente considera ângulos positivos. Então, por exemplo, 45 é aqui, 90 é aqui, 180 é aqui, certo? A gente vai de zero, que é o ângulo zero aqui. Se eu andar para lá, eu estou com ângulos positivos. Se a gente andar para cá, a gente considera ângulos negativos. Por exemplo, esse ângulo aqui, ele pode ser tanto se eu andar para cá e chegar no 270 graus, que é o 3π sobre 2, quanto andar para cá um pouquinho, que é menos π sobre 2. Certo? Então, anti-horário, ângulos positivos, horário, ângulos negativos. Então, como eu falei, se eu quiser achar, por exemplo, qualquer ângulo aqui, é só eu fazer essa conta. Pego aqui. Ah, não sei, nem sei quanto é esse ângulo. Também não sei como que a gente vai fazer para achar o número que dá o seno e o cosseno. Mas se eu desenhar ele aqui, alfa, como que a gente sabe qual é o cosseno e o seno desse ângulo? É fácil. Traça aqui, traça essa reta aqui. Essa altura é o seno de alfa. Esse tamanho é o cosseno de alfa. Certo? Não tem segredo nenhum. Se eu desenhar, por exemplo, agora um ângulo negativo, pensar que eu desenhei esse aqui, esse ângulo aqui, ó, beta. Ou melhor ainda, vamos pegar, esse ângulo é o alfa, vamos pegar exatamente o oposto dele, que é menos alfa, andar alfa para o outro lado. Vamos andar aqui, ó. Certo? Então, esse ângulo aqui é o menos alfa. Bom, então, vejam, né? Esse é o seno de menos alfa. Esse tamanho aqui, que é o mesmo desse, é o cosseno de menos alfa. Então, aqui a gente vê duas coisas, né? Uma que o seno de alfa, esse tamanho aqui de cima, é o mesmo desse, exceto que esse é negativo e esse é positivo. Ou seja, o seno de menos alfa é menos o seno de alfa. Certo? O tamanho é o mesmo, só mudou o sinal. E para o cosseno é exatamente a mesma coisa. Eles têm o mesmo tamanho e têm o mesmo sinal. Ou seja, o cosseno do menos alfa é o cosseno de alfa. Isso aqui diz para a gente que o seno é uma função ímpar. E isso aqui diz para a gente que o cosseno é uma função par. Se você não sabe o que é ímpar par, ou se você não lembra, tem um vídeo onde eu falo de funções pares e funções ímpares, e eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Certo? Então, algumas propriedades que a gente tem que são super importantes para o seno e o cosseno. Sempre a gente está com seno e cosseno em cima do círculo trigonométrico. De qualquer ângulo, o ponto que faz o cosseno e o seno de um ângulo estão no círculo trigonométrico. Então, eles sempre satisfazem essa equação do círculo. Ou seja, independente do ângulo, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Certo? Aqui é uma relação muito legal que, assim, se eu somar em qualquer ângulo 2π, que é 360, ou seja, se eu der uma volta inteira no ângulo, o seno e o cosseno dele são iguais. Por quê? Pega esse ângulo, dá uma volta inteira, eu caio nele de novo. Lógico, uma volta para frente, mas cai na mesma reta aqui. Então, eu vou cair no mesmo ponto em cima da circunferência. Mesma coisa para esse. Pega esse ponto, dá uma volta inteira, eu caio nele de novo. Então, a definição para o seno e o cosseno são a mesma, ou seja,
uma volta inteira, não muda o valor do seno e do cosseno. Essa é a relação que a gente já tinha visto lá atrás, ou seja, que o seno de um ângulo é o cosseno de 90 menos ele, e o cosseno de um ângulo é um seno de 90 menos ele, da maneira com que ele foi definido. E a gente viu que o seno é uma função ímpar e o cosseno é uma função par. Certo? Beleza. Então, não tem muito segredo, a não ser que para alguns ângulos a gente consegue calcular exatamente quantos são esses valores. Todo mundo tem aquela tabelinha, né, de senos e cossenos, a gente não precisa muito da tabela se a gente quiser saber como calcula. Por exemplo, nesse círculo aqui, se eu pegar o ângulo 0, eu caio nesse ponto. Esse ponto tem base 1 e altura 0. Então, esse ângulo é o 0, então o seno de 0 é a altura, é a segunda coordenada que é 0, e o cosseno de 0 é a base, que é 1. Se eu pegar o 90, 90 é aqui, traça a reta, bateu nesse ponto. Esse ponto é o 0, 1. Então, o seno de 90, que é o π sobre 2, ele tem, o seno é sempre a altura, então a altura é 1. E o cosseno de π sobre 2 é a base é 0. Se eu pegar aqui o 180, que é esse aqui, que é o π, esse é o ponto menos 1, 0. Certo? Então, o seno de π, seno é a altura nesse caso é 0. E o cosseno de π é a base é menos 1. Certo? Se eu pegar esse aqui é o 270, que é o 3π sobre 2. É o 0 menos 1. Então, o seno de 3π sobre 2 é a altura, que é menos 1, e o cosseno de 3π sobre 2 é 0. E o 2π? 2π eu volto, é a mesma coisa que o 0. Então, o seno de 2π, eu dei uma volta inteira, então é a mesma coisa que o seno de 0, que é 0, e o cosseno de 2π é a mesma coisa que o cosseno de 0, que é 0. Então, vou pôr assim para não ter confusão. Certo. Então, esses ângulos são fáceis, você consegue ver eles direto do círculo. Vamos calcular para alguns outros ângulos que são simples, mas não tão assim como olhar no círculo. Vamos pensar no 45 graus, certo? Como é que eu vou calcular o do 45 graus? Vamos começar com um quadrado de diagonal 1. Se ele é um quadrado, esse lado é igual a esse lado, certo? Todos esses ângulos são 90. 90, 90, 90. A diagonal divide esse ângulo de 90 graus exatamente no meio. Se ele divide no meio, meio de 90 é 45. Então, esse ângulo é 45, que é π sobre 4. E esse ângulo é 45, que é π sobre 4. Certo? Então, esse lado, como eu tenho aqui um triângulo, né, retângulo, ó, esse pedaço, esse e esse. Como eu tenho um triângulo retângulo, eu sei que esse lado aqui é o seno de 45, e esse lado é o cosseno de 45, e a gente sabe que eles são iguais, certo? A gente sabe que o seno de π sobre 4 é igual ao cosseno π sobre 4, certo? E os dois são positivos, certo? Mas vamos voltar aqui e chamar de A. Se eu usar Pitágoras, então, eu fico com A quadrado, que é esse lado, mais A quadrado, que é esse lado, é 1. Ou seja, 2A quadrado é 1. Então, o A quadrado é meio. Então, o A é 1 sobre raiz de 2. Se eu multiplicar e dividir por raiz de 2, é a mesma coisa que raiz de 2
sobre 2. O A é tanto o seno quanto o cosseno. Então, o seno de π sobre 4, que é o 45, é igual ao cosseno de π sobre 4, que é o 45, que é raiz de 2 sobre 2. Certo? Então, isso foi para o 45, a gente sai do quadrado e chega facilmente enquanto é o seno e o cosseno dele. E agora, vamos calcular para o 60 graus, que é o π sobre 3, que é 180 sobre 3, que é 60, e para o 30 graus, que é o π sobre 6, certo? Vou começar com um triângulo equilátero, certo? Então, o triângulo equilátero, os três lados, 1. A gente sabe que num triângulo equilátero, os três ângulos são 60 graus, ou seja, os três ângulos são π sobre 3, e se eu dividir o terceiro lado aqui no meio, eu tenho π sobre 6 para cá, π sobre 6 para lá. Então, esse é 60, esse é 60, esse inteiro é 60, dividir no meio, 30 para cada lado. Então, aqui eu formei um triângulo retângulo. Vamos achar quanto é esse lado. Vamos chamar esse lado aqui, essa altura, de A. Se esse lado é 1 e eu dividir esse lado exatamente na metade, então esse lado que era 1, eu posso vir aqui. Então, eu venho aqui, apago esse lado 1. Eu sei que esse pedaço aqui mede meio. Então, usando o teorema de Pitágoras, eu sei que esse lado, então, a ao quadrado, mais esse lado ao quadrado, então, meio ao quadrado, que é 1/4, é esse lado ao quadrado, que é 1. Então, a quadrado é 1 menos 1/4. 1 menos 1/4 é 3/4. Então, o A é a raiz de 3/4, que é raiz de 3 sobre 2. Então, esse lado aqui é raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2. Posso apagar essa conta aqui, porque a gente achou a altura desse triângulo equilátero. E agora, esse ângulo aqui, se aqui é um triângulo de tamanho 1, o seno dele é o lado oposto. Então, o seno de π sobre 3 é o lado oposto, que é raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de π sobre 3 é o lado adjacente, que é meio. Da mesma forma, se eu quero do π sobre 6, o lado oposto é o seno. Então, o seno de π sobre 6 é meio. E o cosseno de π sobre 6 é o lado adjacente, que é raiz de 3 sobre 2. Melhorar essa raiz de 3 sobre 2. Então, com isso, a gente sabe calcular quanto que é cosseno de 0, cosseno de 30, cosseno de 45, cosseno de 60, cosseno de 90 e todos os outros ângulos que você conseguir colocar nesses aí de um lado do outro do círculo, porque você sabe refletindo quanto que é o valor desses senos e desses cossenos. Então, não precisa decorar a fórmula, é só você lembrar como é que você calcula o seno e o cosseno de cada um desses ângulos e não tem nada muito difícil. Essas propriedades, para que você saiba 90% da parte de funções trigonométricas, de senos e cossenos, você só precisa de mais uma propriedade para somar com essas, que é as fórmulas de soma, que é como eu calculo o seno da soma de dois ângulos e como eu calculo o cosseno da soma de dois ângulos. Certo? Para fazer isso, a gente vai mostrar como que funciona. Então, eu vou pegar e vou desenhar dois triângulos. Então, eu vou pegar um triângulo aqui. Certo? Desenhei um triângulo retângulo. E eu vou desenhar esse triângulo de forma que esse ângulo aqui seja alfa. Então, vamos pensar que alfa e beta são ângulos pequenos que fazem parte de um triângulo. Você pode depois provar para ângulos quaisquer, usando todas as propriedades que a gente já viu. Vamos provar nesse caso para a gente saber exatamente como que fica essa forma. Em cima desse triângulo, eu vou colocar um outro triângulo retângulo, aqui.
Então, esse triângulo está em cima desse exatamente, também é um triângulo retângulo aqui. De maneira que esse ângulo aqui seja beta. E esse segundo que eu colocar é de forma que tenha hipotenusa 1. E aí, para terminar esse desenho, eu vou vir aqui. Isso. Colocar um retângulo que... Exatamente. Aqui, ó. Certo? Vou inscrever esses dois triângulos nesse retângulo grande aqui. Bom, vamos lá. Se esse triângulo aqui, sozinho, o de beta, tem hipotenusa 1, esse lado aqui mede... Esse lado aqui mede seno de beta. E o oposto aqui, o adjacente aqui, nesse, mede cosseno de beta. Certo? Agora, para esse triângulo com o alfa, a hipotenusa não é 1, a hipotenusa é cosseno de beta. Então, se eu chamar esse lado de A, esse lado de B, o que a gente tem? Esse lado sobre esse, então, B sobre a hipotenusa, que a hipotenusa é cosseno, é o seno desse ângulo. Então, é o seno de alfa. Ou seja, o B é seno de alfa vezes cosseno de beta. Então, aqui eu posso vir nesse, e aqui eu sei que isso é seno de alfa cosseno de beta. Fazendo a mesma conta para o outro, esse lado A sobre o cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é cosseno de beta, é o cosseno desse ângulo alfa. Então, o A é cosseno de alfa vezes cosseno de beta, só passar multiplicando. Então, esse lado aqui é cosseno de alfa vezes cosseno de beta. E aí, para terminar, vamos só ver uma coisa. Esse ângulo é alfa, esse ângulo é π sobre 2, esse ângulo a gente já sabe que é π sobre 2 menos alfa. Π sobre 2 menos alfa, se eu somar com π sobre 2, dá π menos alfa. Se eu somar com esse ângulo aqui, tem que dar 180. Então, esse ângulo aqui é fácil ver, porque a soma desses três tem que dar 180, esse ângulo também tem que ser alfa. Se aqui é alfa, aqui é π sobre 2 menos alfa, aqui é 90, que é π sobre 2, então a soma desses dois sozinhos dá π menos alfa. Para somar π, então esse ângulo tem que ser o alfa. Certo? E aqui eu tenho um triângulo retângulo também. Então é um triângulo retângulo, só que agora a hipotenusa é seno de beta. Então se eu chamar agora esse lado de A, esse lado de B, cateto oposto sobre hipotenusa, seno de beta, é o seno do ângulo alfa. Então, esse lado A é seno de alfa vezes seno de beta. Então, no lugar de A aqui, ele é seno de alfa, seno de beta. E para o B, como é que fica? B, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, B sobre seno de beta, é o cosseno desse ângulo alfa. Então, o B é cosseno de alfa vezes seno de beta. Né? Passa para cá, então esse B é cosseno de alfa vezes seno de beta. Só que agora, olha uma coisa. Vamos traçar essa reta aqui, ó. Essa aqui. Essa aqui. E vamos olhar para esse triângulo. Esse e esse. Que também é um triângulo retângulo. O ângulo desse triângulo retângulo é a soma dos dois. É alfa mais beta. Certo? E ele tem hipotenusa 1. Então, quanto que é esse lado?
O lado oposto de um triângulo que tem ângulo alfa mais beta e hipotenusa 1 é seno de alfa mais beta. Mas esse tamanho é o mesmo tamanho daqui. Então, esse lado mede seno de alfa mais beta. E esse tamanho aqui é o cateto adjacente de um triângulo retângulo que tem hipotenusa 1 com ângulo alfa mais beta. Então, esse cateto é o cosseno desse ângulo alfa mais beta, que é o mesmo que esse tamanho aqui, ó. Então, esse tamanho é cosseno de alfa mais beta. Então, aqui a gente já tem tudo que a gente precisa. Por quê? Esse lado, seno de alfa mais beta, esse inteiro, é a mesma coisa que esse pedaço mais esse pedaço. Então, esse pedaço mais esse pedaço é a mesma coisa que seno de alfa cosseno de beta mais cosseno de alfa seno de beta. Esse mais esse. Esse pedaço aqui, que é o de baixo, que é cosseno de alfa cosseno de beta, é a mesma coisa que esse pedaço aqui, que é a soma do cosseno de alfa mais beta mais seno alfa seno beta. Então, o seno da soma é seno do primeiro alfa cosseno beta mais cosseno do primeiro seno do segundo. E o cosseno de alfa mais beta, se eu passo esse cara para o lado de lá, se eu isolo ele, eu fico com a expressão cosseno do primeiro cosseno do segundo menos seno do primeiro seno do segundo. Então, essas são as fórmulas de soma, que é seno de alfa mais beta é seno alfa cosseno beta mais cosseno alfa seno beta, e o cosseno de alfa mais beta é cosseno alfa cosseno beta menos seno alfa seno beta. Que junto essas duas expressões com essas propriedades aqui fazem com que a gente saiba, vamos lá, 90% da parte de trigonometria. Não tem nenhuma outra dificuldade, não tem nenhuma outra fórmula que a gente consiga utilizar de trigonometria que não saia dessas. Então, dessas fórmulas derivam todas as outras e a gente vai ver isso num próximo vídeo. Aproveito para pedir aqui o seu like, deixa seu comentário no vídeo e compartilhe. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque isso me ajuda bastante. Até a próxima!